Boa noite a todos. Meu nome é Caio Bevilacqua. O slide já está rodando ali. Eu sou fisioterapeuta. Primeiro eu quero agradecer o Rafa e a Cris pelo convite de estar aqui e falar sobre fisioterapia esportiva, que é um tema que eu adoro palestrar sobre. E, bom, vou ficar mexendo aqui. E sempre que estar nesse tipo de evento, Rafa, conte comigo, que eu gosto de falar sobre as ideias, como que a gente trabalha, como é feito no nosso clube, como é feito o nosso trabalho, como é desenvolvido, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o tema proposto, como otimizar a recuperação de atletas profissionais, eu acrescentei no futebol para dar especificidade ao tema. Nós temos alguns processos bem interessantes e eu vou falar sobre esses processos e contar para vocês um pouco. A minha formação. Sou fisioterapeuta do Atlético Paranaense desde 2016, cofundador da clínica de fisioterapia ForFisio. O estágio com a Ex Human Performance de 2016 a 2017, que é uma empresa norte-americana que fez uma assessoria para o Atlético Paranaense durante um período, que com certeza isso é um marco. Pós-graduado em fisioterapia do esporte pelo CET, Universidade Federal de São Paulo, e graduado pela Universidade Federal de Alfenas. Se alguém quiser acessar alguma informação específica, eu coloquei ali, é só buscar ali no Lattes, que vai estar de forma ali bem completa. Então, todas as informações, vários processos que eu trago aqui, encabeçados pelos nossos coordenadores, o coordenador de Medicina do Esporte e Nutrição, o Dr. Rodrigo Basaglia, o coordenador de Fisioterapia, Lucas Rafael, o coordenador do setor de Performance, Fisiologia e Neurociência, que é o Felipe Rabelo. Então, muitos dos processos que eu vou mostrar foi montado pelo nosso setor, que é o Núcleo 2, por anos discutindo algumas ideias e alguns processos que estão bem estabelecidos e consolidados. Então, primeiro, a nossa equipe de fisioterapia. Hoje nós somos em 7 fisioterapeutas dentro do nosso setor. Provavelmente nós somos o único clube no Brasil que atendemos todas as categorias, do profissional a todas as categorias de base, e cada fisioterapeuta é responsável diretamente por responder por uma categoria. Então, cada fisioterapeuta fica especificamente de respaldar aquela comissão sobre determinadas informações, e todos por determinadas tarefas que é preconizado ali pela semana da equipe profissional. Todos os profissionais têm que estar disponíveis para as tarefas em questão, inclusive uma delas é o recovery, que hoje exige grande demanda por parte da nossa equipe principal. Coloco aqui os nossos estagiários, que o Caio, que era estagiário, hoje ele é um dos fisioterapeutas, o Gabriel, que ano passado nós tínhamos 2, agora nós estamos em 3, devido ao número de processos, tanto de execução de tarefas, quanto da parte de métricas, que hoje nós temos dentro do nosso setor. Então, eu programei a seguinte divisão de conteúdo. O recovery é interação linear, uma hipótese que nós trabalhamos. O boom dos últimos 5 anos sobre essa questão do recovery, virou uma questão até de mercado para o fisioterapeuta nova. As tomadas de decisões, como nós fazemos as tomadas de decisões, como nós elencamos qual dispositivo vai ser usado, qual nós achamos que tem o melhor nível de evidência um sobre o outro. As intervenções na fisioterapia, quais são os conflitos de evidências e quais nós usamos também dentro do nosso setor, aplicando o recovery. E as conclusões sobre o tema, que eu sempre gosto de colocar algumas interrogações, realmente nós recuperamos? O fisioterapeuta sozinho, ele recupera alguém? Não, na minha opinião, na opinião do nosso setor, não. Quem participa do recovery são todos os profissionais, como eu vou colocar ali na frente. Então, o recovery, por si só, a definição da palavra, ele é a ação ou efeito de recuperar, de voltar a ter uma boa saúde. Dentro uma definição do esporte, esse consenso é bem interessante, é o consenso de 2018, que reuniu vários experts pelo mundo, psicólogos, nutricionistas, sport science, physical therapy,
alguns médicos e definir algumas questões, porque sempre quando algum tema que aparece na área da saúde há uma incongruência sobre esse tema, primeiro eles tentam montar um consenso, né? Então é um consenso sobre alguns raciocínios básicos para que os próximos trabalhos que venham à frente tenham mais sentido ou mais impacto dentro da ciência. Então essa definição eu coloquei ali que o recover é a restauração do estado físico e psicológico o mais rápido possível para a próxima sessão de treino e jogo. Então, eu quero que meu atleta ele se recupere rápido, então eu vou buscar estratégias para que ele consiga performar ou no treino ou no jogo da melhor forma possível. Então, recovery e interação linear. Por que eu coloquei isso? Então, o que nós consideramos os profissionais que participam diretamente do recovery? Fisioterapeuta, o médico, fisiologista, preparador atlético, o nutricionista, o psicólogo, o treinador e o gerente de viagem. Caramba, o gerente de viagem está viajando. Não, o gerente de viagem tem relação total com hoje com o maior fator na literatura que a gente sabe que influencia diretamente na recuperação dos atletas, que é a qualidade e quantidade do sono, né? É ele que define a logística da viagem e isso está diretamente relacionado com o sono, que é a questão do atleta dormir bem ou não. Então, nós consideramos que todos esses profissionais fazem parte da questão de recuperação com algumas valências que têm um maior peso na literatura, que eu vou mostrar ali na frente. Então, quando a gente fala de fisioterapia e vai falar de recovery, logo duas hipóteses vêm na nossa cabeça. A primeira é evitar que ocorra uma lesão. Como ali o atleta está com a mão na posterior da coxa, e na imagem a seguir ali o atleta está realizando um salto vertical enorme, né? Então, ali a questão é, eu quero recuperar meu atleta para que ele fique apto a executar a tarefa dentro do futebol, sem pensar em queixa nenhuma, né? A minha pergunta é, se esse atleta, nesse momento, nesse dia, tivesse essa queixa na posterior de coxa, será que ele conseguiria realizar esse gesto? Na minha opinião, não. Ele não iria conseguir, inclusive, nesse lance, se eu não me engano, foi gol. Com certeza ele não faria. Então, são pequenos detalhes que a gente vem desenvolvendo que podem fazer muita diferença. Então, a questão de falar de lesão hoje, lesão músculo-esquelética, nós temos que citar dois fatores, que é o modelo reducionista, né, que caminha até para um lado filosófico, e o modelo da complexidade, né? O modelo da complexidade já é bem consolidado em áreas como matemática, TI, e a área da saúde, os trabalhos de fisioterapia agora que são publicados na ciência, principalmente com relação à causalidade de lesões, tem que trazer o modelo de complexidade, porque senão não ganha tanta ênfase clínica para nós fisioterapeutas. Então, um exemplo que eu trouxe ali seria a visão linear. Meu atleta tem uma assimetria de forças tibiais, como eu citei exemplo ali na foto anterior. Essa assimetria vai desenvolver uma lesão no meu atleta na posterior de coxa. Caio, verdade ou mentira isso? Mentira. Hoje a gente sabe que isso é um dos fatores que vai fazer ele ter uma lesão dos tibiais. Então, isso é apenas um dado. Então, o modelo que é o modelo mais coerente hoje, que é a interação linear entre fatores modificáveis do corpo humano, é o que eu consigo modificar. Carga de treinamento, os trabalhos que o físico faz, mobilidade, estabilidade, força, o trabalho de força que o preparador atlético realiza, outro fator modificável, o nutricionista entrar com a abordagem específica, ele consegue modificar fatores intracorporal, né, e os fatores não modificáveis. Um exemplo não modificável na nossa prática clínica seria uma alteração estrutural articular, por exemplo, hipomóvel entre articulação. Isso seria uma alteração não modificável, é estrutural, né, é anatômico. Então, isso aumenta a minha probabilidade de lesão muscular, pela interação dos fatores. Então, aí eu trouxe o artigo na Natália, que é publicado na British Journal Sports of Medicine, que é um periódico que tem um grande impacto na literatura, que esse trabalho foi publicado em 2016, que justamente, olha que interessante, ali ela cita a lesão de ligamento cruzado anterior, e especificamente ali estão dois esportes, o balé e o basquete. Basicamente, a seta ali está apontada, né, no caso do tema
da aula recovery, que a fadiga é um dos fatores que se interagem para desenvolver uma lesão, qualquer lesão musculoesquelética, principalmente dentro do esporte. Então, veja que para dois esportes diferentes e a mesma lesão, eu tenho fatores que se interagem de forma diferente para desenvolver a mesma lesão. Então, eu preciso monitorar e entender o ambiente que meu atleta é inserido para justamente entrar com as condutas assertivas para eu diminuir a probabilidade de ter uma lesão ou articular ou muscular, como é mostrado nesse exemplo. Então, aqui eu trouxe um exemplo, montei um esquema hipotético, né, hipotético, mas baseado na literatura, que seria hoje, a gente tem uma hipótese, vou ter uma lesão muscular dos tibiais, Caio. O que você acha? Quais são os fatores que mais interferem e se interagem? Então, a gente sabe que o principal fator para desenvolver uma lesão muscular é o histórico da lesão prévia, ou seja, o atleta já tem uma lesão, o histórico de lesão, esse é o maior fator. Uma diminuição de mobilidade e flexão de quadril, por exemplo, a gente sabe que um fator biomecânico influencia. A diminuição de força de extensores do quadril, que no caso, aí os músculos de extensão do glúteo máximo, sendo o músculo primário. A assimetria de forças tibiais, sendo mais um fator. O aumento de estresse mental. O aumento das minhas cargas internas, né, que é um assunto. O déficit de sono. O aumento em 50% dos sprints acima de 20 km por hora, que é o que a gente considera como distância intensa hoje pelos monitoramentos fisiologistas, aí sim eu considero uma hipótese para uma atleta desenvolver uma lesão. O que a gente não sabe hoje é qual, até isso vai estar no final da aula, qual fator tem mais peso para o meu atleta desenvolver uma lesão de tibiais, por exemplo, né? Então, para falar de recovery, que isso começa com uma queixa, eu tenho que desenvolver processos bem estabelecidos para monitorar cada uma dessas métricas. Sono, estresse, ansiedade, né? É possível desenvolver isso, né? Como que eu vou monitorar a ansiedade? Então, o próximo slide cai dentro da principal teoria para qualquer lesão musculoesquelética, que seria sedentário ou atleta de alto rendimento, que é capacidade e demanda. Ou seja, se eu pratico um esporte, eu tenho uma capacidade física que é maior que a demanda externa, eu tenho um mecanismo adaptativo no meu corpo. Agora, se eu praticante de atividade física, eu tenho uma demanda externa maior que a minha capacidade física, aí sim eu tenho um aumento de probabilidade de ter uma lesão, que aí entra o termo controle de carga, que hoje é um termo que está todo mundo comentando sobre, né, principalmente pela explosão dos GPS, do uso dessas métricas nos últimos anos, e com certeza, se for opinar sobre o que tem maior impacto para desenvolver uma lesão musculoesquelética, com certeza o controle de carga, não, isso é apenas uma opinião, né, é um fator que tem grande relevância dentro de qualquer esporte. Então, passando a isso, a questão de carga interna e externa, que isso é controlado totalmente pelos fisiologistas do nosso clube, né, que vem agregar algumas informações, alguns processos que eu vou mostrar ali à frente para vocês. Ou seja, eu só vou desenvolver carga interna corporal, né, dos fatores fisiológicos em resposta a uma carga externa. Então, uma está interligada à outra. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou correr 15 quilômetros. 15 quilômetros seria a distância programada da carga externa, né, do exercício. E a resposta corporal que eu vou ter durante esses 15 quilômetros é a resposta que meu corpo desenvolve de carga interna. Seja os fatores percebidos de exercício, seja uma queixa de algum grupo muscular que eu desenvolva durante esses 15 quilômetros. Então, eu trouxe um exemplo para ficar mais claro, que seriam 3 grupos de atletas ali no futebol, 3 grupos de atletas semelhantes fisicamente falando. Perceba ali a linha da carga interna e a linha da carga externa. O grupo da bolinha verde, no caso, seriam atletas que estariam voltando de lesão ou atletas em pré-temporada. Por quê? Você vê que ele está muito próximo ali de uma carga externa muito baixa com uma resposta de carga interna muito alta. Ou seja, a gente considera que ele é um atleta preparado para desenvolver uma lesão, se ele está desenvolvendo esses aspectos de carga interna. Agora veja o exemplo ali do triângulo azul, né? Que seriam os atletas com alto condicionamento físico, preparados, ele tem uma carga externa muito maior que a bolinha verde e tem uma resposta de carga interna muito menor.
Ou seja, é o atleta que está se adaptando muito bem à sessão de treino programada e proposta. E os atletas ali, no caso em vermelho, está na média do grupo. Eles estão dentro de um padrão de bom condicionamento. Então, o objetivo é falar do recovery, principalmente a parte aplicada da físio. Coloquei o termo boom. Por que boom? Apareceu N condutas que eu classifiquei como um carnaval de alternativas. É o fan roller, é a geladeira que fica a menos 52 graus, é a banheira de imersão de todos os tipos possíveis, os dispositivos vibratórios, essa foi a primeira marca que lançou o Teragão, um ano depois tinha 500 marcas similares, com preços 100 vezes menores. As botas de compressão pneumáticas, que hoje também tem várias marcas que trabalham, e a eletroestimulação, que são algumas das condutas que apareceram nos últimos anos, e como várias técnicas na fisioterapia, as abordagens, as intervenções sempre vêm antes da ciência, que é justamente isso que eu vou falar. Primeiro vem o dispositivo, a gente não sabe o que o dispositivo faz, a gente não sabe a resposta do corpo humano, mas a gente já sai usando, que é o caminho inverso. Então, para basear algumas afirmações que eu vou fazer à frente, eu usei a base de dados Pedro e a pesquisa no PubMed. A base de dados Pedro é específica da fisioterapia, criada pela Universidade de Sydney, que vem principalmente a respaldar os estudos que são os ensaios clínicos, que são principalmente usados quando a gente vai referenciar alguma intervenção na fisioterapia. E a questão assustadora sobre o tema, que também passa por um aspecto normal, por ser um assunto novo. Se você digita as palavras-chave que estão colocadas ali acima no PubMed, aparecem 67 artigos, de forma geral. Eu não filtrei nada, coloquei exatamente aquilo ali. Se você filtra para 5 anos, aparecem 36 artigos. Caio, é pouco? É muito pouco, não é pouco. Se você colocar low back pain ali de uma forma geral, que é uma patologia que a gente trata com muita incidência na fisioterapia, aparece mais de 10 mil artigos. Por isso que a gente consegue fazer várias afirmações perante essa disfunção na fisioterapia hoje, em relação ao tratamento conservador. E se você vai na base de dados Pedro, que é a que eu usei, aparecem 10 artigos que são considerados aí ensaios clínicos que já passaram pela triagem da Pedro. Então, tomada de decisões. Como nós fazemos? Primeiro, pela tríade de tomada de decisão. Nosso setor se baseia para tomar qualquer conduta as melhores bases de evidência. A preferência dos nossos pacientes, que isso vem o cunho clínico. E a expertise do fisioterapeuta, que é o manejo do seu dia a dia clínico ali para você nortear a sua conduta. Então, o primeiro passo, como que nós vamos fazer esse recovery? Então, aqui tem uma revisão sistemática com meta-análise, aliás, a única que eu achei sobre assunto específico sobre jogadores de futebol, que em uma dos apêndices de conclusão desse tema, justamente ele coloca, por não ter tantos temas, por ter estabelecido o recovery ser um assunto ainda com muita dúvida. Ele coloca lá, crie processos que capte a percepção dos desgastes centrais e periféricos, estabeleça as etapas que você conseguir avaliar a força muscular, seja por parte isométrica, concêntrica ou excêntrica, e priorize o intervalo entre partidas e outra com 96 horas, que a gente sabe que isso joga dentro de uma janela para diminuir a incidência muscular muito grande, o tempo de recuperação. Só que isso dentro do calendário do futebol brasileiro, principalmente a questão de 96 horas, a gente vive a seguinte situação uma semana. Um jogo quarta, quinta recupera, sexta treina, sábado bola parada, domingo joga. É possível no futebol brasileiro fazer isso? Impossível. Com o cenário que nós vivemos, com o calendário. Então, o tempo joga contra os profissionais que trabalham nos departamentos médicos. Por isso, então, que os processos de captação de métrica ganham grande ênfase, que é tentar captar aquelas últimas gotas d'água no copo d'água para desenvolver uma lesão, por exemplo. Então, eu trouxe 2 cenários, um pré-treino e um pós-jogo, para como que nós abordamos o recovery nesses cenários. Aqui são os toll gates criados pelo clube, são os processos estabelecidos. Aí todo mundo fala,
problema de comunicação que tem no nosso clube, tá? Isso a gente sabe que é muito difícil se comunicar. Agora, como é o passo a passo, né? Qualquer empresa tem os processos estabelecidos. Então, como que vai funcionar? Então, os coordenadores que encabeçaram a criação, como eu apresentei para vocês lá atrás, a criação desses pedágios que nós falamos, o atleta vai chegar a uma situação pré-treino, um treino normal, ele vai passar pelo nosso preparador físico, fisiologista ali logo na chegada, que vai coletar o bem-estar, que eu vou mostrar à frente para vocês, vai pesar o atleta e vai ver se ele tem alguma queixa. Isso tudo esses profissionais fazem. Esse próximo passo, o atleta está ok, ele segue para a sessão programada de treino. Ele vai fazer o corretivo, a força, se é uma sessão programada, né, e vai para o treino. Caio, mas e se ele tem uma queixa, que é o que a gente vai exemplificar aqui para fazer o recovery, né? Vamos falar que é um atleta que desenvolveu uma queixa na posterior de coxa, que é uma região muito comum de ter queixas nessa região. Ele vai passar pela avaliação médica. Primeiro, quem faz a abordagem é o médico para dar o diagnóstico, pontuar se é necessário fazer um exame complementar ou um exame que ele acha necessário, isso é uma decisão médica. Aí, depois disso, passa para o fisioterapeuta para avaliar a função desse músculo e ter uma tomada de decisão em conjunto que eu vou mostrar para vocês ali à frente. Isso é questão de minutos, tá? Isso no máximo 10, 15 minutos, 20 minutos. Então, vamos fazer o recovery nesse atleta. Uma ferramenta que nós usamos bastante é o bem-estar, são as escalas subjetivas. Eu sou fã dessas escalas, apesar de ter grandes vieses, mas eu acho que dá para aumentar muito a aderência se você desenvolver algumas estratégias, que é a qualidade de sono, o nível de estresse mental, o nível de cansaço geral, o nível de dor muscular, tudo isso que eu mostrei para vocês, o atleta vê, ele chega, ele olha no iPad, pontua, é gerado automaticamente os dados de média desses atletas que eu vou mostrar para vocês. E um dado interessante que eu trouxe aqui, eu estava lendo sobre a dor muscular tardia, esse pesquisador que é o Mosley, é um pesquisador muito conhecido no mundo do estudo da dor, inclusive ele que fez um dos livros mais famosos chamado Explain Pain. Eu lendo isso, alguns expertos de esporte chamaram ele para entender qual que é o padrão de dor do atleta. E uma ideia interessante, ele reforça a questão das escalas subjetivas, que é realize inquéritos com o seu atleta, né, para monitorar a dor, visto que a dor tem influências psicossomáticas, sociais e ambientais e contextuais. Então, as escalas subjetivas, elas ganham grandes ênfases se você tem uma visão longitudinal sobre elas. O que é isso? Aqui eu vou mostrar um dia que seria, ali em vermelho, o atleta lá em cima, lá se vocês estiverem olhando, é o atleta que está fora da média. Em amarelo é o atleta que está abaixo. E em azul é o atleta que está na média. Então, veja que essas escalas, isso a gente está vendo um dia. Se eu vejo que tem uma visão longitudinal, eu consigo saber se esse atleta tem um padrão X e naquele dia ele nunca relatou uma mialgia nos isquiotibiais, agora está relatando. Então, é importante para você ter essa leitura com as escalas subjetivas. Então, aqui mais um dia, que é mais um acompanhamento. Aqui seria um exemplo para esse atleta que tem a queixa, a gente pergunta ao fisiologista, mas como foi a última carga dele? O fisiologista vai e relata para a gente, as métricas do GPS deram todas 50% a mais. Né? As acelerações, as desacelerações, ele fez 50% a mais das distâncias intensas, ou seja, a carga é um fator compatível à queixa dos isquiotibiais dele, porque a gente sabe que os isquiotibiais é um importante músculo para te empurrar contra a gravidade para acelerar. Então, aí ele vai para físio. Indo para físio, o que nós fazemos com todas as queixas musculares, que a gente tem um padrão para todos os grupos musculares e avaliar tem mecanismo de lesão? Sim ou não? Não, para esse atleta, porque ele vai fazer o recovery. Né? Tem histórico de lesão? Vamos falar que esse atleta tem, né, para chamar a atenção e modificar a sessão programada de treino dele. Tem a dor à palpação? Não. Tem dor ao alongamento? Não. Tem dor à prova de força analítica, que nós fazemos com o Lafayette, que é o dinamômetro manual, em diferentes amplitudes para recrutar diferentes músculos do grupo dos isquiotibiais? Não. Está simétrico. Não tem nenhuma assimetria. O atleta apresentou fobia em algum dos testes, que a gente sabe que hoje a fobia, a evitação, ele é um fator de risco para desenvolver lesão muscular e a gente monitora isso em todos os testes indoor dentro da físio. Então,
esse atleta está apto. Então, o que nós vamos fazer? Aliás, coloquei essa referência aqui. Esse é um grupo espanhol que montou alguns critérios, alguns algoritmos para quem quiser ler sobre lesões isquiotibiais. Tem os critérios de progressão todos estabelecidos. Esse grupo espanhol e o grupo da Hospetária que tem os melhores trabalhos para quem quer desenvolver bons critérios clínicos nas lesões isquiotibiais. Então, Caio, poxa, mas não tem viés de escala subjetiva? Tem pra caramba. Porque o cara pode subestimar a métrica, pode chegar todo dia lá e não tá nem a 3, todo dia. Ah, mas o cara que tem um nível de entendimento, ele pode usar e burlar, da famosa migué. Então, aí que entra uma famosa, uma estratégia que nós usamos, estratégias coletivas e individuais, são as palestras sempre de início de ano, para toda a comissão técnica, para todos os jogadores, para que eles entendam a importância de todas as métricas avaliadas pré-treino, porque isso pode evitar uma lesão. Então, quando você fala isso para o atleta, a maioria com certeza vai aderir o seu pacote ali de percepção. E a outra coisa é a individual. Você vê que o atleta está preenchendo de qualquer jeito, chama ele de canto, fala, olha, é importante que você traga esse dado para a gente, porque a gente tem uma leitura e pode nos ajudar a uma tomada de decisão. Então, preencha de uma forma certa. A gente tem muito essa conduta dentro do nosso clube, que é educar o nosso atleta, ele seguir as normas do clube. Então, no nosso caso clínico ali, para relembrar, como eu falei muita coisa, lembrando que o atleta está com uma alteração do bem-estar, ele está com as cargas elevadas, ele está com a queixa relevante específica alterada, ele foi liberado pelo médico, pelos testes da físio. Esses profissionais comunicaram, esse cara vai fazer um recover. E recover não necessariamente remete a condutas passivas. A comissão pode tomar uma alternativa e adaptar o treino. O preparador, como todas as métricas são ok, o preparador pode falar, poxa, dá para ele fazer um treino na bike? Sim. Dá para ele fazer um trabalho de membro superior? Sim. Isso vai reduzir a carga dele, porque ele vai sair do gesto específico do futebol, porque é isso que vai dar a carga específica do grupo muscular. Então, adaptar o trabalho também é um recover. Né? A gente sabe que as condutas ativas também fazem parte da recuperação do atleta. Então, Caio, o que vocês fazem lá na físio? Tem duas alternativas, um totalmente passivo e um parcialmente ativo. Massagem de grupo muscular, massagem inespecífica, por exemplo, ali a queixa dos tibiais de forma específica, os dispositivos de massagem, as botas pneumáticas, que a gente usa geralmente 20 minutos, a pressão conforme a percepção de conforto do atleta, as mobilizações e manipulações que fazem parte aí de uma tomada de decisão do físio, as banheiras de imersão que nós temos. Se a conduta é ativa, ele faz o fan roller em diversos grupos musculares, de forma bem específica, os alongamentos dinâmicos e algumas condutas ativas que a gente classifica como pillar, a bike, uma carga sugerida pelo preparador físico, e algum trabalho de complemento, se necessário. Então, na físio, os conflitos de evidência. Sempre quando você trabalha com uma conduta de intervenção, você tem que associar os fatos que podem enganar a melhora do paciente. Então, você levar em conta a história natural de recuperação, o viés de memorização, a regressão à média e o placebo fazem parte de qualquer conduta invasiva e não invasiva da área da saúde. Então, isso está dentro do pacote de melhora do paciente. Não considere que só a sua conduta que vai fazer, não é só a bota que vai fazer o paciente, a questão da execução específica da bota que vai fazer o atleta melhorar. Então, o que eu trouxe aqui é a base de dado Pedro, que é o que eu recomendo para qualquer fisioterapeuta que vai buscar qualquer nível de evidência bom em intervenção. Ele classifica de 1 a 10, sendo um pior trabalho e 10 o melhor trabalho em termos de ensaio clínico, né? Então, o primeiro trabalho que eu trouxe aqui é o fan roller, que é um dispositivo muito usado. Ele tem uma nota 5 de 10, que é uma nota, teoricamente, baixa. Esse trabalho é um ensaio clínico randomizado, aleatorizado, que comparou o grupo fan roller e o grupo recuperação passiva, que não fazia nada. O grupo fan roller realizava por 20 minutos, né, um grupo de 18 atletas, 9 distribuído entre o controle e o grupo intervenção. O pesquisador realizou duas sessões, foram 2 sessões propostas depois do treino e realizou as avaliações depois de 24 horas.
ele usou como métrica para desfecho a percepção de dor muscular, a agilidade, a flexibilidade, o sprint e o jump. Por que eles usam testes ativos com recovery? Né? Porque eles querem ver se a conduta se recupera o meu atleta, e comparando com quem não fez, ele vai performar mais porque ele se recuperou, né, no caso. Então, o desfecho foi para a percepção de dor muscular e o teste de agilidade. Houve significância entre o grupo intervenção e o controle. Aqui a banheira de imersão é outro trabalho que o pesquisador usou um baseline, 24 a 48 horas, a temperatura da água a 12 graus, por 15 minutos até o umbigo, para ver se tinha diferença entre o grupo intervenção e o grupo que não fez nada. Ele realizou mais uma vez testes ativos, o vertical jump test, o yo-yo, que é um teste muito conhecido, e não houve significância estatística entre um trabalho e outro, apesar de ser 7 de 10 esse trabalho. Outro trabalho interessantíssimo, que nós não usamos, inclusive, dentro do nosso setor, mas ganha grande relevância, que é o laser de baixa intensidade, a fotobiomodulação. Isso é um grupo pesquisador brasileiro, Ernesto, São Paulo, que realizou esse trabalho com os lasers de baixa intensidade, um trabalho clínico. São 22 participantes jogadores de futebol. Ele realizou um teste de exaustão na esteira para captar os marcadores de desgaste físico, como está colocado ali embaixo, CK, LDH, IL1 e L6, e entre outros que eu não coloquei ali, para ver se os atletas que realizavam o laser conseguiam ter menos, no caso, ter menos fatores oxidativos dentro dessa janela de amostra. Esse trabalho é muito legal, porque por que ele é 10 de 10? Ele é um ensaio clínico, randomizado, aleatorizado, triplo cego, crossover. O desenho desse artigo é muito interessante. Então, a minha questão para esse trabalho é a aplicabilidade clínica dele, que você vê ali são os pontos de colocação do laser, são vários pontos, 100 segundos para cada ponto, então ganha uma dificuldade clínica muito grande, né, sobre a aplicabilidade dentro. Isso seria uma das coisas, né? Aqui é a questão das massagens, de forma específica, um trabalho realizado em atletas de triatlon, 74 atletas que completaram o Ironman, um grupo massagem, um grupo ficava sentado sem fazer nada. Eles avaliavam com o desfecho da percepção subjetiva e o algômetro de pressão em 3 pontos específicos no quadríceps, e ele viu que o grupo que realizou a massagem tinha no desfecho específico, relatava uma melhora perante a percepção de dor muscular tardia, mas o algômetro não houve diferença. Esse trabalho é muito interessante porque mostra como os confundidores fazem parte desse desfecho, que é o relato, né? Então, com certeza, muitas coisas estavam dentro desse desfecho dos atletas de triatlo. Aqui é um trabalho que ganha mais ênfase, que é os trabalhos ativos. É um trabalho publicado no New England Journal, é um periódico que tem grande impacto na literatura, que fala sobre as condutas ativas. Aqui, especificamente, é sobre as lesões musculares mesmo. E o raciocínio que eu trago, e que é o que a gente usa, é por que não você adotar condutas ativas, né, dentro de um limiar baixo de execução para os seus atletas, visto que é a conduta preconizada em lesões musculares estruturais, né, seja grau 1, grau 2, grau 3, que o seu atleta ele já consiga fazer alongamentos dinâmicos, exercícios de estabilidade, exercícios isométricos, todos toleráveis no nível de EVA de 1 a 2 durante a execução. As botas pneumáticas também, que esse é um trabalho em ensaio clínico realizado em ciclistas, né? Um grupo, são 21 participantes, um grupo realizou a bota 30 minutos, a pressão a 80 milímetros de mercúrio e um grupo de recuperação passiva. Os desfechos usados foi a percepção e o lactato, né, que é um marcador interno. O desfecho foi que não houve diferença entre o grupo controle e o grupo intervenção. Então, aqui, as afirmações entre alimentação e sono, que eu coloco aqui, dentro de uma escala
hierárquica, o sono é o que tem maior relevância clínica, junto com a nutrição e o controle de carga em termos de ciência. E as condutas que nós usamos na fisioterapia hoje estão dentro de uma linha horizontal, né? Então, outros fatores têm muito mais relevância dentro do recovery do que algumas tarefas do fisioterapeuta. Aqui o Tableau, que é um dispositivo, um software que nós desenvolvemos junto com o André Fornaziero, que era o ex-fisiologista do clube, para monitorar justamente quantas manutenções em recovery eram executadas, até para justificar a compra ou não de algumas tarefas dentro do clube, né, que são métricas específicas. Aqui, mais uma vez, as estratégias de aderência que a gente desenvolve, as reuniões coletivas e individuais que nós fazemos tanto para a comissão, quando algum atleta a gente percebe que está com alguma dificuldade de entendimento. Aqui o cenário pós-jogo, que seria similar ao pré, vou adiantar aqui um pouco, eu estourei o tempo muito já. Seria similar, é claro que o pós-jogo tem um viés aqui, que é a intervenção, principalmente para o atleta, vai ser muito enviesada pela questão do resultado, né? Perder, ganhar, empatar, a gente tem que respeitar ali o que ocorre, principalmente os fatores psicológicos, porque o ser humano é um ser humano, realmente, que está ali. Então, muitas vezes ele não quer fazer nenhuma tarefa, ou, né, se a gente está dentro, por exemplo, da arena, a gente leva todos os nossos dispositivos para realizar as condutas de preferência dos atletas, como eu vou mostrar aqui, que nós usamos a preferência do atleta nesse momento, o que ele quer fazer nesse momento, é a banheira de gelo, se é a roda, se é uma massagem específica. Aqui uma ideia que eu trouxe, essa imagem cedida pelo Fábio Sprado e pelo Bruno Gilberto, que são fisioterapeutas que representam a Sonafro, o Fábio Sprado, ex-presidente, e o Bruno, fisioterapeuta do esporte. Obrigado por essa ideia. A imagem, o interessante dessa imagem é que eles fizeram uma pesquisa via Google, simples, para ver qual conduta o fisioterapeuta mais realizava. E o que o fisio mais realiza hoje vai de encontro à ciência, né? Então, com certeza, o que ele mais realiza hoje ali, que são as condutas de liberação miofascial e a imersão, é o que ele tem disponibilidade, o que é o mais fácil para fazer. Então, como podemos evoluir? Atribuir peso às métricas que nós temos, né? Isso nós não sabemos qual tem mais peso ou não. Um raciocínio multidimensional sobre as tomadas de decisão. Isso é muito importante, saber o físio ter humildade, que ele executa uma das tarefas que fazem parte do recovery. As regras de predição clínica dentro dos processos, as machine learnings, né, se possível, serem usadas, e o aumento da probabilidade de acerto. Para concluir o assunto, mais uma vez, nossa decisão multidimensional não linear. Somos uma parte do processo de recuperação. O sono e a nutrição atualmente possuem mais evidências disparado com relação ao recovery. Precisamos de mais estudos com desfechos clínicos, né? Nós sabemos que os dispositivos da física têm plausibilidades biológicas excelentes, mas péssimos desfechos clínicos. Precisamos de trabalhos clínicos. A gente sabe da dificuldade como é realizar, mas para que a gente consiga fazer algumas afirmações mais à frente. Entenda as métricas epidemiológicas do seu clube, né? Para saber se está ocorrendo mais lesão ou não. É necessário fazer mais recovery? Como que você vai saber disso? Partindo do princípio de lesões, né? Você tem que monitorar esses dados. Entende o esporte que o seu atleta está inserido, desenvolva processos e métodos de tomada de decisão. Hoje o recovery podemos considerar ele dentro de um mercado wellness, um mercado de bem-estar, e a ausência de evidência não significa que o dispositivo não funcione. Isso é muito importante. Por quê? Vão ser muitas pesquisas desenvolvidas ainda para fazer algumas informações sobre as condutas do recovery. Esse é meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida, acho que a aula vai estar disponível. As redes sociais, que hoje eu uso para divulgar algumas informações. A clínica, para quem quiser visitar um dia, nós realizamos recovery lá também. E aqui uma frase específica que para mim calha muito bem com recovery, que é: as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Então, cuidado, fisioterapeuta, com o que você afirma ao seu paciente perante essas condutas que foram mostradas aí. Cuidado. Então, obrigado e passo aqui a próxima palestra para o fisiologista do Paraná, o Thiago, e até mais.